Olá, seja bem-vindo. Estamos falando aqui sobre gestão emocional em crise, em momentos de crise. E isso aqui com a Daiane, que é psicóloga especialista sobre esse assunto. E daí, retomando um pouco sobre esse assunto relacionado à crise, eu sempre ouvi falar que a gente não deve tomar nenhuma decisão em momento de crise. Por que não? Pois é, lembra que eu falei que crise traz uma série de emoções, né? A situação, ela pode trazer emoções boas como emoções ruins. O fato é que quando eu estou com uma emoção exagerada, eu paro de pensar. Eu pedi liberdade aqui para fazer uma explicação. Eu brinco que se tiver médicos assistindo, não me mate. Mas é uma forma que eu gosto de passar para as pessoas como é que funciona. Então vocês imaginam que isso aqui é o cérebro, tá? Aqui essa parte é a parte racional, que a gente chama de neocórtex, onde a gente raciocina, nossa parte lógica, vamos dizer assim. E essa parte aqui seria o nosso cérebro emocional, onde ficam as nossas emoções, os nossos instintos, que a gente chama de sistema límbico, reptiliano, aonde a gente tá aqui onde estão as emoções. No nosso dia a dia, a gente é assim, ó, razão, emoção, emoção não é assim que acontece, às vezes é emoção, né? O fato é que quando você está no controle, em equilíbrio emocional, você consegue fazer isso muito bom, de uma forma tranquila. Acontece que tem situações que geram gatilhos emocionais, que vão fazer o quê? Podem serem fatores de estresse que possam gerar crises. Então, o que acontece? Vocês imaginam que você está aqui, vivendo o seu cotidiano, tua vida, teu dia a dia, acontece uma situação que te desestabiliza e aí você é engolido pela emoção. Já ouviu falar? Fiquei cego de raiva. Eu fiquei tão feliz que eu não me continha. Sabe? O que isso quer dizer? Você passou a ser pura emoção. Vou dar um outro exemplo. Vou fazer prova de matemática. Eu fico tão nervoso que me dá branco. Já ouviu isso? Então, isso daí tudo quer dizer exatamente isso. Eu estou aqui no meu estado de razão, acontece algo que me desestabiliza e eu sou engolido pela emoção. Se eu fui engolido pela emoção, eu consigo pensar, olha aqui, ó, não consigo. E cada um tem um tempo para voltar no seu normal. A raiva, por exemplo. A raiva é uma coisa absurda. Se a gente não... Aí que tá. Nós não podemos negar que você sente raiva. Nós falamos num outro módulo que você precisa... que as emoções, elas existem e elas precisam ser vivenciadas, elas precisam ser identificadas e aceitas. Mas a gente precisa saber também regular e ressignificar. Então, se você engole a raiva, tem pessoas que engolem a raiva. Escuto muito paciente falar, eu não sinto raiva. São pessoas que têm muitos problemas físicos, sabia? Desencadeia problemas no seu corpo. Mas existem pessoas também, né, que explodem. Então, o que a gente costuma fazer? Aprende a lidar com a sua raiva. Transforma a sua raiva em energia. Já aconteceu com você? Você fala assim, agora só de raiva eu consigo. E você consegue. Porque é uma energia que você pode transformar. É óbvio que é um processo, é uma coisa que você vai aprendendo ao longo da tua vida com cada experiência que você vive. Então a gente tem falado muito aqui sobre fortalecimento, ressignificar. É isso, pega uma situação e você sabe que você costuma desencadear raiva, então começa a trabalhar isso. A mesma coisa com medo. Né? O medo é uma coisa que se você olha ele de forma racional, dá para pensar, sentir medo racionalmente, traz para o real, se aquele medo faz sentido ou se ele é algo imaginário. Ou daí, pegando o gancho do que você está falando, existe algum... O ser humano é super complexo, talvez não exista, não é assim, não é regra para todo mundo, mas existe algum exercício prático que a gente consegue... Tô com a emoção tomada, como é que eu consigo dar espaço para voltar? Boa pergunta. Bom, como você falou, não tem regras, não tem uma receita de bolo. Até porque, se você pede para uma pessoa respirar, no momento da crise, da emoção, ela não consegue respirar. O que seria muito bom se nós aprendêssemos a fazer isso antes. O problema é que a gente só lembra de fazer na hora que está acontecendo.
Da mesma maneira que pedir calma para uma pessoa, você imagina, lembra que eu fiz? Imagina pedir calma para uma pessoa, é um risco. O que eu super recomendo? Primeiro, identifica as últimas vezes que você se desestabilizou emocionalmente, como é que você ficou. E o que seria legal você fazer? A gente chama da técnica dos 6 segundos. Eu preciso contar, Daiane? Não, porque você vai falar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Mas quando você fala 6 segundos, é você lembrar de 6 nomes de fruta, 6 nomes de países da Europa, 6 nomes dos 7 anões. O que acontece? Eu estou começando a perceber que eu estou ficando nervoso. Aquilo está me desestabilizando. O que eu faço? Eu começo a pensar. Laranja, banana, maçã, melancia. Ó, esse tempo aqui eu estou respirando. Eu estou trazendo a minha razão. Então eu consigo minimizar risco de ser engolida pela emoção. Eu levo a minha mente para um outro local. E aí eu busco a razão. Então aquela luta, a razão consegue ganhar. Dai, até pegando um pouco o gancho do que você acabou de mencionar, a gente pediu para os nossos colegas enviarem algumas situações que eles consideram que eram situações de crise para a gente pontuar aqui no treinamento. Trabalho como vigilante no atendimento ao público e recentemente passei por uma situação de crise que tive dificuldade para lidar. Como eu posso agir em situações onde eu sou ofendido ou insultado dentro dos estabelecimentos onde eu atuo? Muito bem. Um dos grandes desafios é a gente se relacionar com as outras pessoas. Por quê? Porque elas pensam diferente, têm valores diferentes e estão em momentos emocionais diferentes também. Lembra que eu falei que a emoção toma conta da razão? Sim. Então você já tá lá no seu ambiente de trabalho, pensando racionalmente ali, né? A sua razão, até tendo alguns momentos de emoção, lembrando de alguma coisa, mas você tá ali dentro do teu espaço. E de repente chega uma pessoa totalmente descontrolada. Uhum. Nós temos uma tendência a se contaminar, sabe? Então tem que tomar muito cuidado, tem que manter, né, o foco no que você tá fazendo ali. Daí, mas assim, começou a me irritar, né? Lembra lá a mãozinha, né? Uhum. Começou a me irritar. Faz os 6 segundos. Pensa em outra coisa. Mas eu não tenho tempo, porque se aquela pessoa continuar causando ali, pode trazer outros problemas. Então, é importante, nesse sentido, você manter o racional, tá? Vá buscar o diálogo. Não entre naquela energia do outro, né? Que a pessoa fala, não entre na vibe dele, né? Procurando sempre palavras assertivas, sem perder o teu propósito ali. Né? Isso também é um exercício. Primeira vez pode ser que você não consiga tanto. A segunda vez você vai conseguir um pouquinho mais, né? Entendendo que aquela outra pessoa está vivendo um momento dela. Que às vezes acontece muito da pessoa tá em casa, surtar, e aí a primeira pessoa que ela encontra na frente, ela acha que é o motivo. Pessoas que guardam muito, sabe? Pessoas que na hora não realizam não vivem intensamente a sua raiva, o seu medo, a sua tristeza. Em algum momento ela vai passar por isso, ela vai externalizar isso. E às vezes é numa situação dessa. Então é importante que, não só no posto de trabalho, mas em qualquer situação que você esteja, se tem uma outra pessoa emocionada, respira, né? Se você conseguir respirar, conta até 6, fazendo as perguntas, mas evita entrar nessa sintonia. O nosso corpo, ele dá sinais de que a gente está emocionado. Tem gente que treme, tem gente que começa a ficar suado, tem gente que tem dor de barriga. Então é importante que muitas vezes a gente não percebe o nosso emocional, mas o nosso corpo dá sinais físicos de que alguma coisa não está acontecendo. Ai, eu fico nervoso, começa a me dar um calor, eu sinto que eu fico vermelho, né? Isso pode ser um sinal para você aprender a lidar com as situações de emoção, né? Sua e as dos outros. Tem momentos, tá, que você não consegue
controlar o outro. Tem momentos que você precisa deixar aquela pessoa extravasar. Mas eu sou segurança. Pega essa pessoa, leva para um outro lado e deixa ela esbravejar. Você vai ver que nem 3 minutos ela para. Mas se você fica tentando a pessoa acalmar, no momento que ela está emocionada, você vai dando combustível e aí você se contamina. Vira um negócio que era um fogãozinho, assim, um foguinho, vira um incêndio. Então é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Foco no que você está fazendo naquela situação. Maravilha, acho que esse é o recado. Foco no que você está fazendo ali naquela situação. Dai, muito obrigada, até por esse exercício que a gente consegue, no momento, fazer, porque eu acho que é uma boa saída pra gente como colaborador no dia a dia, com a exposição que a gente tem, às vezes, atendimento ao público, ou no dia a dia das nossas atividades também. Com os filhos, né? Exato. Qualquer pessoa. É pra vida. É autoconhecimento sempre e saber se conhecer, né? E saber o teu limite. Isso é sempre importante. Exatamente. Muito obrigada e até o próximo módulo. Até a próxima.